Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Aqui quem fala é Cristian De Rosa. Nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2015, começando mais um Repórter Vox pela Rádio Vox. E hoje nós vamos falar um pouco sobre jornalismo, voltando a falar sobre imprensa, né, que é um assunto que temos que voltar sempre, porque é o tema principal desse programa. E hoje também vamos falar um pouco sobre a nova ordem mundial, a visão da nova ordem mundial. E por que a gente vai falar disso hoje? Bom, vamos pegar aqui uma notícia que saiu, que todo mundo está ouvindo bastante aí, que é a respeito da atual situação do governo, né? Diante das acusações de corrupção, a presidente Dilma Rousseff falou recentemente, né, colocou a culpa no governo FHC. Então, a partir daí, a presidente obviamente está tentando desvirtuar a própria noção de autoria, né, de culpabilidade, colocando a culpa no governo anterior, que por sinal pode ter havido e provavelmente houve corrupção. Aí ela pergunta por que não investigaram, né? Quando na verdade a responsabilidade dessa investigação, obviamente, que estaria no governo seguinte, né? Bom, mas não é essa a questão que a gente vai trazer hoje. A gente vai... todo mundo vê o absurdo dela ter colocado a culpa no FHC. Todo mundo está percebendo isso. Todo mundo, inclusive, está virando memes aí, né? Virando piadas entre muita gente. A culpa é do FHC, agora tudo é culpa do FHC, né? Só que a gente não pode esquecer que existe sim uma culpa do FHC, tomando o FHC como um símbolo, né, como uma figura integradora do globalismo no Brasil. A gente pode colocar muita coisa como culpa do FHC. A corrupção da Petrobras, etc., mensalão e todas essas coisas, são a menor parte do que é o movimento revolucionário está fazendo no Brasil. Então, a culpa que o FHC tem é de pertencer a essa elite globalista, que nós não precisamos aqui ficar falando mal do PT, porque o que tem contra o PT? Tem o Foro de São Paulo, né? E por causa do Foro de São Paulo, que já é uma coisa gravíssima, aí que entra todas as questões da corrupção, que são as consequências desse projeto de poder do Foro de São Paulo. E, claro, vamos dizer, consequência da própria falta as pessoas minimizam a coisa dizendo assim, isso é falta de caráter do PT, falta de princípios dos políticos brasileiros. Não, isso é verdade há muito tempo, muito antes do PT. Agora, o PT conseguiu culminar isso aí num sistema de poder baseado na corrupção. Mas a corrupção não é o maior problema, ela é uma consequência do problema gigantesco, que é a vontade de transformar a sociedade num projeto socialista global, que o PT faz parte. Faz parte como um office boy, praticamente. Porque quem está por trás e quem são os verdadeiros agentes dessa nova ordem mundial são os globalistas, que são representados no Brasil pelo FHC. Então não estaria muito errado dizer que a culpa é do FHC. De certa forma, a culpa do PT estar no poder é do FHC. Porque todo mundo sabe, a gente cansou de contar aqui na Rádio Vox, que o FHC em 1993 pegou o Lula pelo braço e levou em Washington, apresentando ele para toda a elite globalista, dizendo, olha, esse cara aqui é de confiança, e ele vai ser o próximo presidente do Brasil. E o plano era que ele fosse presidente já em 94, mas aí o FHC, muito orgulhoso, resolveu se colocar à frente do negócio, e é só por isso que existe uma certa rivalidade entre PSDB e PT, porque o PSDB quer que ele que faça as coisas, né? E eles têm um estilo diferente deles. Agora, o projeto é o mesmo, a ideologia é a mesma. Então a culpa é do FHC sim, do PT estar no poder, do Lula ter ganho pela primeira vez, quando ganhou,
E aí todos os erros que vieram depois são também culpa do FHC. Ah, mas o Lula e a Dilma não tem culpa? Claro que tem. Mas se nós fôssemos retroceder, está lá atrás a culpa do FHC, sim. Então, hoje vamos falar aqui um pouco sobre essa questão da mídia, da imprensa, na visão, não só da mídia, mas da sociedade em geral, na visão dos globalistas, né? Eu não vou, vai ser uma visão que eu não vou falar, não vou dar digamos assim, o beabá ou a introdução a isso, não. Vai ser uma forma de ver a coisa aqui. A gente sabe que o pessoal globalista é contra, por exemplo, um conceito que se disseminou muito a partir do jornalismo norte-americano, que é de onde vem o jornalismo brasileiro e da América Latina em geral, que é o conceito de livre fluxo de informação. O livre fluxo de informação, ele eu já falei sobre isso outras vezes. Para os globalistas, o livre fluxo de informação é um conceito que está atrelado ao capital. Então, por isso, ele tem que ser banido da sociedade. Na verdade, ele diz que está atrelado a uma mercantilização da informação. Então, obviamente, eles são contra. Qual é o conceito que eles querem substituir, que eles querem colocar no lugar desse, então? Seria a velha democratização da comunicação, democratização da mídia, regulamentação da mídia e toda essa ameaça que a gente está vendo vindo do PT. Então, o plano dos globalistas para a mídia está sendo implantado no Brasil pelas mãos do PT. Então, se perguntarem, mas se quiserem vincular o PT a isso, o PT é o autor direto. Mas quem é o culpado, quem é o autor indireto? São os globalistas, né? O PT está usando dessas promessas, propostas, justamente para se financiar ou arrumar é um jogo de compromissos entre o Foro de São Paulo e os globalistas. Esse termo de compromisso chama-se diálogo interamericano, que foi esse que eu mencionei, que aconteceu em 1993. Então, tanto o PSDB, todo mundo sabe, os ouvintes da Rádio Vox sabem que tanto o PSDB quanto o PT são, na verdade, dois braços da mesma coisa no Brasil. Então, essa não é só o livre fluxo de informação que está sendo banido da mídia, mas aí vem junto a ideologia de gênero, a controle populacional, liberação das drogas, tudo isso. Tudo isso que, inclusive, a esquerda, como o Foro de São Paulo, antigamente ela dizia que isso eram armas do grande capital, do capital para subjugar os povos oprimidos, né? Controle populacional, eugenia. E todo esse negócio era visto como uma coisa burguesa e tal. Mas agora já se percebeu que não se faz revolução popular, que só se faz revolução com o apoio da burguesia. Então eles aceitaram essas causas aí, e toda a esquerda, que na verdade são causas já que só nominalmente eles são contra, né? Porque na União Soviética, toda a União Soviética foi o país onde começou a destruição da família, porque a família era vista como já era vista como o berço da propriedade. Então tudo já foi colocado já desde o início. Então, o que é o livre fluxo de informação? A gente poderia analisar mais profundamente o conceito do livre fluxo de informação, e a gente pode até encontrar ali alguma justificação que coloca a informação como vinculada ao mercado e que talvez corroboraria a crítica feita pelos esquerdistas. Por quê? Porque, afinal de contas, o livre fluxo de informação foi um conceito inventado já na época dos engenheiros sociais, né? Mas, em vista da proposta futura de democratização da comunicação, esse livre fluxo de informação é preferível. E por quê? Porque ele tem pelo menos algum apreço à verdade dos fatos. E depois disso, quando o grande processo que
que tenta sepultar o livre fluxo de informação, é o mesmo processo que está mudando a função da comunicação em geral, a função informativa para a função transformadora. Essa mudança está acontecendo há muito tempo, já está bem avançada, de modo que hoje os jornais eles já não servem mais para informar há muito tempo, como já alertou muitas vezes o professor Olavo de Carvalho. Então, eu queria até recomendar um livro aqui que é muito interessante sobre esse assunto, para quem quiser saber algumas coisas, pelo menos sair um pouco. Eu tenho andei lendo muito os textos acadêmicos sobre o assunto para poder entender como a coisa está sendo feita, né? Mas, além disso, existem aqueles textos mais antigos, né? De gente que estava pensando o assunto e que estava percebendo muita coisa. Por exemplo, o livro A Imprensa e o Dever da Verdade, do nosso querido Rui Barbosa. A Imprensa e o Dever da Verdade, ele mostra, por exemplo, escrito em 1915, 16, se não me engano, nesse pequeno livro ele fala sobre a importância da verdade no jornalismo. E ele critica todo o jornalismo que estava já se formando no Brasil a partir da proclamação da República. Apesar, embora seja, né, além de uma espécie de nostalgia da monarquia, a gente tem que ir um pouco além disso, né, porque não é só essa questão. Ele fala de uma degradação moral do brasileiro que a gente vê hoje culminando, né? O Brasil como se fosse assim um paraíso de virtude, e que depois da proclamação da República começou a degradação. Ora, se não houvesse nenhuma degradação na época do Império, a República não teria sido proclamada, né? Então, alguma degradação moral a monarquia possibilitou. Não é assim uma coisa tão gigantescamente virtuosa como eles pintam, né? Além disso também, se for para enumerar os erros dos monarquistas, eles colocam o sistema de governo, o regime, como uma solução, né? O que é já um traço do pensamento revolucionário. Agora, indo em direção então, a esse livro do Rui Barbosa, é muito importante um conceito que ele traz, que é o conceito de cultura da mentira. A cultura da mentira, ele não fala muito claramente sobre isso, mas ele usa esse termo. É a cultura justamente do descaso com a mentira. Quer dizer, a mentira está sendo falada e você lê a mentira e você está tudo bem, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, que as pessoas se informam pelos jornais e não sabem que esses jornais estão mentindo, aceitaram já o fato de que os jornais mentem, mas continuam se informando por eles. Mas então, por que as pessoas estão acreditando nesses jornais que elas sabem que mentem? Bom, elas acreditam em algumas coisas. Que coisas são essas? Qual é o critério para saber, no meio de um monte de mentiras, que claro, deve ter alguma verdade ali no meio, né? Mas que critério a gente usa para saber o que é verdade e o que é mentira? Normalmente o que tem sido usado, até por conservadores, né, é o critério do gosto ou não gosto, concordo ou não concordo. Então a gente já vê que como é profunda essa cultura da mentira, a ponto que ela vigora até no próprio indivíduo, né? Ele mente para si mesmo. E essa cultura da mentira é que começa, pelo que fala o Rui Barbosa, começa muito cedo, e o brasileiro vai indo nessa cultura, vai obedecendo esses estímulos, e a coisa só tende a piorar nesse sentido, né? Isso já seria suficiente para a gente entender que a solução não estaria num regime, mas estaria em uma cultura que reexaminasse, que criticasse, que visse de maneira crítica o próprio meio e a própria cultura, como só uma grande personalidade como o Rui Barbosa podia fazer ali na época. E nós temos que fazer isso em nós mesmos, não tem outro jeito. Então esse livro é muito interessante, muito importante. Outra coisa que ele fala aqui
Ele compara, por exemplo, a ação da imprensa, ele compara a uma espécie de sistema respiratório, que esse sistema seria a sociedade, né? Uma espécie de metabolismo da sociedade, ou sistema circulatório, respiratório, em que alguém coloca um veneno ali dentro. Então, quer dizer, o sistema por si mesmo não é bom nem mal, ele funciona simplesmente. E se o que você botar ali dentro, ele vai trabalhar com aquilo, seja o que for. Então, você utiliza o próprio sistema para disseminar a mentira, que seria o veneno. Isso seria uma das explicações do que seria essa cultura da mentira. E outra coisa que ele fala, eu coloquei assim, eu separei esse trecho que ele coloca como uma inferioridade entre os países parlamentaristas e presidencialistas, né? Fala mal do presidencialismo. Ele diz, por exemplo, que o presidencialismo é o sistema propício para isso, porque ele é o sistema baseado na irresponsabilidade. E ele coloca assim: a imprensa substitui como órgão de opinião pública o mecanismo da responsabilidade ministerial nos países parlamentaristas. Quer dizer, o mecanismo de responsabilidade ministerial que existe nos países parlamentaristas, no presidencialismo não existe, então quem vai suprir isso é a imprensa. Mas a imprensa, ela é um órgão, como ele diz aqui, um órgão de opinião pública. É como se fosse então um órgão de opinião pública. A gente pode encarar a imprensa inteira de um país como um órgão público, embora ele seja composto de empresas privadas, né? Mas de modo geral, no Brasil, ele é controlado pelo governo por meio dos anúncios, né? Então é muito interessante a gente observar como a imprensa funciona como um auxílio do governo, sempre. Agora, claro que tem exceções, algumas coisas fogem e tal, mas por que acontece isso? Porque a gente foi observar, existe a Veja que está falando e tal, e alguns jornais estão falando contra o governo. Sim, estão falando contra o governo, mas por que eles estão falando contra o governo? Um órgão como esse, um órgão de opinião pública, como uma imprensa estatal, imaginando todas as empresas de mídia como uma imprensa estatal, é difícil fazer uma coisa que servir totalmente ao governo. Ao que ele serve, o que é mais fácil é corromper ele ao ponto de ele servir às agendas políticas. Agendas políticas que podem ser pró ou contra o governo, mas são agendas políticas. E aí então, dado o processo que acontece no Brasil de que somente agendas políticas revolucionárias têm lugar na sociedade, então obviamente que a imprensa pode ser contra ou a favor do governo, mas ela vai ser sempre revolucionária. E isso é uma coisa que se aprofundou ainda mais quando tem um governo que já tem o costume de aparelhar tudo, né? O professor Olavo de Carvalho conta, por exemplo, que na época do regime militar, o regime militar resolveu sindicalizar todo o país, né? O processo de sindicalização do Brasil. Sindicalizou tudo, e quem era responsável por essa catalogação, por esse processo, eram os partidos de esquerda. Foi os partidos de esquerda que dominaram os sindicatos. Mas se eles dominaram os sindicatos, eles tinham os bancos de emprego nas mãos, né? Onde faltava e onde precisava de empregados. Então eles simplesmente colocavam os quadros esquerdistas lá, colocavam os comparsas, os companheiros, nos lugares que precisavam ser colocados. Então isso já mostra que a infiltração serve a esse processo que, já dentro do presidencialismo, como afirma o Rui Barbosa, já é uma coisa usual, que é o processo de transferência da função da responsabilidade, da vigilância da responsabilidade para a imprensa, em vez de ter um órgão para isso. Bom, muita gente pode dizer, se o Brasil tivesse um órgão para isso, também seria corrupto. Sim, mas aí já é, né, hoje em dia, já é uma coisa, o problema, né, o fato de isso ter sido relegado à imprensa, já é o início do problema. E a partir daí, todas as consequências, a gente não tem como saber como seria, né, mas é um problema que a gente pode apontar. Outra coisa interessante que o Rui Barbosa fala é que a imprensa livre no país, ela é um bem muito grande, é uma coisa muito importante. Então
partindo disso, ele vem com a seguinte frase: quanto maior o bem, maior o mal que da sua inversão procede. Ou seja, se a liberdade de imprensa é um bem tão grande, a corrupção da imprensa, a degradação moral da imprensa é um mal simetricamente, né, grande, simetricamente mal. Então, simetricamente prejudicial e destruidor da sociedade. Então, a destruição, a corrupção da imprensa, ela não é uma coisa que afeta assim o governo, torna o governo corrupto. Não, ele corrompe toda a sociedade, porque ele deixa a sociedade sem defesas contra os vícios de interpretação, os vícios de... Aí a gente vê, por exemplo, pelo fato simples, né, de que as pessoas leem, como eu falei agora, as pessoas leem jornais sabendo que eles mentem, ao mesmo tempo que sabem, ao mesmo tempo que acreditam naquelas mentiras, selecionam as mentiras, mentem para si mesmo e fica assim, continua, é um círculo vicioso. Então isso eu queria trazer essa sugestão de leitura aí do Rui Barbosa, A Imprensa e o Dever da Verdade, que é um livro importantíssimo no momento, justamente no momento em que a ideia da verdade tem sido desconstruída, né, nas faculdades de jornalismo e em todos os lugares, e o fato de ela estar sendo destruída já traz frutos que a gente consegue ver. A gente está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, quase a gente pode acreditar 90% disso a imprensa corrupta, a imprensa que se vende, a imprensa sem princípios. Por quê? Se a gente for tentar colocar uma causa de tudo isso, lá atrás a gente vai ver que aquela ideia de que é preciso encontrar um consenso ou argumentos válidos, né, explicações válidas no lugar de buscar a verdade, já é um indício dessa corrupção. Por quê? Porque aí o jornalista, o que é válido? Válido é o que é socialmente aceito. Então, a gente já está... O socialmente aceito é uma coisa que pode mudar conforme a época. O que é socialmente aceito hoje? É dizer que o PSDB e o PT são oposição, são opostos, são inimigos. Inimigos políticos, só se for inimigo político com P minúsculo. Porque a política com P maiúsculo, como dizia Joaquim Nabuco, né, falava disso. A política com P maiúsculo é outra coisa, não é a politiquinha partidária, não. Ela é a política no sentido mais amplo. E nesse sentido mais amplo, PT e PSDB são iguais. Porque aí se considera a ideologia, se considera o projeto de sociedade que é exatamente o mesmo para os dois. Então, passando desse assunto, eu queria entrar numa outra questão. Todo mundo deve ter ouvido falar bastante aqui na Rádio Vox do Project Syndicate, né? O Project Syndicate tem aí como o texto o artigo que eu escrevi junto com o Alex Pereira, foi publicado, se eu não me engano, em 2011, 2012, no Mídia Sem Máscara. Agora esse texto está sendo republicado na edição impressa do Mídia Sem Máscara, nessa segunda edição. E esse texto, eu fiz uma busca recentemente pela internet, ele permanece como única fonte em português que explica o que é o Project Syndicate. Inclusive um site português publicou e tal, saiu também no Epoch Times, porque não tem nada que fale sobre esse assunto. E procurando então fontes em português, o que eu encontrei foi uma notícia desses últimos dias, agora uma notícia do dia 20, que fala que saiu no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, para quem não sabe, acabou se desestruturando fisicamente e virou um jornal virtual. Então na parte de economia sai o seguinte: o Project Syndicate publicou nesta quinta-feira, 19, um artigo de Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele analisa o panorama socioeconômico do mundo atual e faz projeções para o futuro. Bom, como nós falamos outras vezes sobre o Project Syndicate, ali é justamente isso que acontece. Eles publicam artigos de pessoas muito influentes, né,
Veja só que esse Klaus Schwab é fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial. São as pessoas mais influentes do globalismo ocidental. E ali eles publicam seus artigos. Os artigos deles não são artigos de opinião, são uma espécie de diário, né? Diário oficial. O que nós vamos fazer, o que nós pretendemos fazer. É esse o tom dos artigos deles. Só que, quer dizer, esse não é o tom, esse é o tom que está por trás. O tom que aparece é sempre num tom assim de quem está prevendo a previsão do tempo, né? Tá parecendo que as coisas vão para esse lado, mas na verdade eles estão informando o que eles vão fazer e o que a gente vai ter que suportar, ao que a gente vai ter que se adaptar. E aí ele diz o seguinte, abre aspas: o mundo deve deixar de olhar para trás. Desde a crise financeira de 2008, desperdiçamos energia demais tentando voltar à época da rápida expansão econômica. A errada suposição de que os problemas do mundo posteriores à crise eram só provisórios ha sustentado políticas que só produziram recuperações tímidas, sem abordar problemas fundamentais como o elevado desemprego e a desigualdade em aumento. O que ele está querendo dizer, né, é que as mudanças vão ter que ser mais rápidas e os resultados mais lentos. Vejam só o que mais ele diz aqui. A época posterior à crise acabou e já temos aqui o mundo posterior à época posterior à crise. Veja só, ele disse, já temos aqui o mundo posterior à época posterior à crise. Ele chamou aqui também de como é que é, pós-crise. Vejam só que esse pessoal tenta dominar já a própria contagem, a estrutura do tempo. Eles tentam já determinar os ciclos econômicos. Eles já estão determinando, pelo menos nominalmente, o ciclo econômico. Isso, claro, que já é uma tentativa de colocar o poder explicativo das crises econômicas nas mãos deles. O que já está ali há muito tempo, né? Já está nas mãos deles há muito tempo. E aí, vejam só. Chegou a hora de adotar um novo marco de soluções realistas que fomentem uma prosperidade dividida dentro da economia mundial, de agora e do futuro. O ritmo da mudança se acelerou devido ao caráter interconectado do mundo atual. O progresso tecnológico está se produzindo dentro de um ecossistema complexo e profundamente integrado, o que significa que afeta simultaneamente as estruturas econômicas, os governos, as disposições de segurança e a vida diária das pessoas. Nada está limitado, todas as práticas e padrões terão de ser repensados. Vejam a importância do que ele está dizendo aqui. Ele está, apesar de que são coisas que a gente ouve desde a década de 30. Um livro que eu tenho lido é sobre a nova ordem mundial do H.G. Wells, que ele fala exatamente isso, que haverão custos para uma nova ordem mundial, mas são necessários. Então, quer dizer, esse pessoal, essa elite, ela quer nos sacrificar em nome do sonho deles, né? Em nome daquilo que eles acreditam que é necessário fazer. Só que aquilo que se acredita ser necessário fazer, por trás disso existe uma visão de mundo. Essa visão de mundo não é discutida. Essa visão de mundo não é posta em discussão. Esse aqui é o grande problema. Então, a partir dos planos deles, nós conseguimos saber mais ou menos qual é a visão de mundo, né? E aí a gente vê que essa visão de mundo coincide com aquela visão de mundo lá atrás. O professor Olavo de Carvalho tem chamado a atenção para a influência disso, ou para a origem disso, no próprio pensamento do Immanuel Kant, né, que é do paradigma da sociedade, do sonho da sociedade planejada, sociedade administrada, totalmente administrada. Então, vejam só que coisa. É que ele fala o seguinte, o fenômeno, vejam só o que ele tenta nos dizer. O fenômeno do peixe grande que come o pequeno é coisa do passado. No mundo pós-crise, os peixes rápidos vão dominar e os lentos vão morrer. Bom, não se trata aqui de entrar numa questão econômica. Quem
lê isso aqui e tenta fazer, o pessoal liberal tenta fazer uma análise econômica, não vai entender. Porque o que está querendo dizer aqui, ou pelo menos vai entender a parte econômica só, mas não vai ver como é que esse pessoal pensa. Veja só o que ele está querendo dizer: o fenômeno do peixe grande que come o pequeno é coisa do passado. No pós-crise, no pós-crise, os peixes rápidos vão dominar e os lentos vão morrer. Ué, mas se os peixes rápidos vão dominar, eles vão crescer e vão comer os pequenos, que são os lentos, que vão, né? Enfim, quer dizer, não vai mudar nada. Essa mudança, e aí entra uma coisa, o paradigma da mudança de paradigma. Tudo vai mudar, exceto o fato de que tudo muda o tempo todo e temos que nos adaptar às mudanças. O que é isso? Adaptar às mudanças. Obedecer. Adaptar às mudanças é obedecer. Obedecer quem? A nova ordem mundial. Então sempre que alguém vir dizer, agora não é mais assim, esse conceito agora é diferente, isso aí é retórica, é mentira, é sempre uma tentativa de enganar. Por quê? A gente sabe que existe um valor intrínseco, social, simbólico, daquilo que é novo, daquilo que representa mudança. Então se tenta utilizar isso como uma espécie de sedução. Não, agora vai mudar. E aí é sempre bonito você dizer nas rodas de amigos, não, agora mudou, veja bem, porque você se coloca numa situação de que você está entendendo a mudança. Que está todo mundo lá no mundo passado e você está na frente, está entendendo a mudança perfeitamente. Então isso aí é bem evidente, né, que é um imenso engodo, um imenso auto-engano também. E aí ele continua aqui, mas a revolução tecnológica atual não está só remodelando o que produzimos e como fazemos, está remodelando fundamentalmente o que somos, nossos hábitos, interesses e concepções do mundo. Agora, o que ele está querendo dizer aqui não é que a tecnologia está mudando, é que ela precisa mudar. Se nós pegarmos tudo o que ele diz que é e trocarmos para o que deve ser, a gente vai entender o que ele quer fazer. Esse pessoal globalista fala sempre nessa chave, a chave da descrição. Está descrevendo, na verdade ele não está descrevendo. Ele não está descrevendo uma mudança que parece que está vindo, ele está descrevendo uma mudança que ele quer fazer e vai fazer. Então, aí ele diz o seguinte, olha, vejam só, e aí eu vou tentar aqui passar para o assunto final desse programa. Pensemos na enorme diferença existente entre as formas como os jovens e as gerações maiores interpretam a intimidade na era da internet. A intimidade também está aumentando a duração de nossa vida, pois uma em cada 2 crianças nascidas agora na Suíça possuem uma expectativa de vida de mais de 100 anos. Bom, vamos dividir em 2 partes aqui. Primeiro ele falou da intimidade, de falar da intimidade, da interpretação da intimidade na internet. Vamos falar disso depois. Agora, também está aumentando a duração da nossa vida. Isso é o que? Expectativa de vida. Qual é o assunto? Controle populacional. Expectativa de vida, bom, as pessoas vão viver mais, vão viver 100 anos, etc. Qual é a consequência disso? Todo mundo já está vendo, previdência social, etc. E o que é previdência social? É Estado, estatização, tudo bem. Mas o que é preciso fazer então? Isso é uma solução, uma hipótese. O que é preciso fazer então? Em breve vai começar, esse pessoal globalista vai começar a defender o aumento populacional. Veja bem, há um tempo atrás alguém comentou no Facebook, assim, estava falando em redução populacional, e alguém trouxe a enorme desvantagem da população diminuir. E aí colocando como um problema, então, justamente para ir contra essa ideia do controle populacional, né? E aí colocando então uma solução, como podemos fazer para aumentar a população, para resolver esses problemas. Eu não sei se todo mundo consegue observar que esse argumento, esse pensamento se insere junto com o pensamento revolucionário do globalismo, que é da engenharia social. Porque se nós vamos aumentar a população por causa de uma questão econômica, que seja qualquer problema, nós estamos pensando como eles. Uma coisa é você desejar isso e fazer a sua parte e tal. Outra coisa é você fazer uma campanha nacional, mundial, global, enfim, universal, né? Para isso, custe o que custar, né?
Então aí entra outro problema, que é o paradigma do controle, o utilitarismo, o controle humano e não divino. Nós vamos aumentar a população, tudo bem, mas quem vai fazer isso? Somos uma parte é nós, outra parte é Deus. Nós não vamos aqui agora criar formas de reprodução maiores. Eu estou falando aqui, claro, uma coisa que os globalistas não estão pensando ainda, mas que pode se tornar um problema futuramente. E aí, se for um problema muito grave, é claro que nós vamos pensar de forma mais técnica. Mas não podemos esquecer que o ser humano não é um dado técnico. O ser humano não é um bem um bem material, como um animal que você controla os níveis de população. Não é um número. O ser humano não é um número. Então isso é importante a gente não esquecer que de forma, dentro do ponto de vista cristão, a gente não pode defender nenhum tipo de controle populacional, tanto para aumentar quanto para diminuir. Para aumentar, claro que é necessário, é importante, quanto mais almas, né, são mais pessoas para o reino de Deus, enfim. Agora, não do ponto de vista utilitarista, né? Porque pode muito bem cair numa ideologia no futuro de um aumento populacional justamente para gerar mão de obra escrava. Então, não que a gente deva ser contra, então, daí nesse sentido, ser contra, né, fazer contracepção, não é isso. Mas, pelo menos não com esse fim, com o fim utilitário da necessidade de mão de obra, necessidade de consumo, necessidade. Não é essa a função do ser humano, não é essa a serventia dele. Então, vamos continuar com o texto aqui do fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, que saiu no Project Syndicate e foi repercutido pelo Jornal do Brasil. Ele diz o seguinte: em conjunto, as repercussões do progresso tecnológico serão positivas, mas isso não anula o fato de um grande desafio que representa. Vejam só que papinho de autoajuda, né? Em conjunto, as repercussões do processo tecnológico serão positivas. No conjunto são positivas, mas isso não anula o grande desafio, né? E aí eu dou um salto aqui para o último parágrafo, que ele diz o seguinte: a mudança pode ser aterradora, mas é inevitável e na realidade é um importante veneno de oportunidades para melhorar nossos sistemas, nossas estratégias e nós mesmos. A última onda de mudança tecnológica dista de ter chegado à sua crista. Deveríamos estar entusiasmados, esperançosos sobre até onde ela pode nos levar. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui, esse último parágrafo, tá na cara, é evidente que isso aqui é uma, como é que eu posso dizer, é uma jogada de publicidade aqui, jogando justamente com a sedutora aventura da humanidade, né? A mudança sedutora, a grande aventura, né? E isso é uma coisa tão evidente que a gente vê como as pessoas, eles utilizam esses argumentos que são para captar a afeição das pessoas a esse tipo de coisa. E aí aumenta ainda mais aquela funcionalidade que nós falamos hoje, um pouco antes, daquela seletividade das informações e das ideologias, dos planos, projetos de mundo, visões de mundo, etc. Uma seletividade que acompanha aquilo que eu gosto. Eu quero isso aí, eu quero uma aventura, então eu vou concordar com isso aqui e vou pregar isso aqui. Por quê? Porque eu gosto de uma aventura, de uma vida de aventuras, né? E é assim que as pessoas se tornam, então, obedientes, né, à nova ordem mundial, a partir da ideia de adaptação das novas condições, adaptação às mudanças. É claro que a gente tem que ter adaptação às mudanças, mas o que eu estou querendo dizer é que quando eles falam em adaptação às mudanças, eles estão falando em obediência ao sistema que eles querem construir. E por último, então, para encerrar esse programa, eu queria falar também um pouco sobre aquela questão que ele tratou ali no parágrafo anterior. Pensemos na enorme diferença existente entre as formas como os jovens e as gerações maiores interpretam a intimidade na era da internet. Voltemos àquele livro que a gente lia há uns programas atrás, que era A Multidão Solitária, do David Reisman.
O David Reisman fala, por exemplo, que as questões íntimas, né, elas vão modificando. Vejam que essas mudanças não tem nada a ver com essa mudança falada pelos globalistas, né, que é aquela mudança que eles querem fazer, mas são mudanças reais que ocorreram. Elas foram um pouco provocadas e um pouco naturais, mas elas têm uma modificação da visão das coisas. Por exemplo, as questões íntimas vieram aí a partir da década de 60, 70, né, com a revolução sexual e cultural, que mudou a forma como as pessoas veem muitas coisas. Então, aí existe assim, na liberação sexual, a revolução sexual, etc. A gente não pode deixar de ver vantagem. Tem vantagem e tem desvantagem. A desvantagem todo mundo conhece. A vantagem, que muita gente pode não ter pensado nisso, não pensar nisso, é justamente o rompimento do tabu num sentido, que é no sentido de se poder falar de assuntos, porque às vezes, em alguns casos, esses assuntos eram necessários ser falados e se fugia desses assuntos, né? Só que, então foi positivo. Eu acho que talvez para algumas pessoas, não sei se muitas ou poucas, mas naquela época houve uma melhora em alguma coisa. Por quê? Porque toda mudança, revolucionária ou não, era parte de um problema real. E existiam problemas reais. Existiam problemas reais de uma espécie de puritanismo e também de não se falar de assunto, por não poder falar, um pudor excessivo, né, que fugia da própria realidade, né. Agora, hoje em dia, isso mudou drasticamente. A coisa foi para o outro lado. E aí já é necessário que não se fale tanto, entende? Mas não adianta não falar tanto. Tem que não colocar isso como centro da vida. A gente vê hoje, por exemplo, a questão sexual, ela é o centro da felicidade humana e também da infelicidade humana. Por quê? Não do modo como os tradicionalistas pensam. Pelo contrário, os tradicionalistas, os neopuritanos, que existem os neopuritanos, né, que são os tradicionalistas, não só tradicionalistas no sentido católico, mas os conservadores assim mais neuróticos, para falar a verdade. Existe um neopuritanismo que é um retorno daqueles problemas que tinham lá atrás, e não das soluções, e não não é um avanço necessário, não é um avanço no sentido assim de abordar mais amplamente os assuntos, não, pelo contrário, ele está se fechando. Então, por quê? Porque coloca o sexo, ou a intimidade, ou os tabus como o centro do problema. Enquanto que os revolucionários sexuais, sociais, culturais da nova era, da década de 60 e 70, colocavam essas questões como centrais, como solução, hoje existe o neopuritanismo que coloca como o centro do problema. Isso é uma forma de colocar no centro também. E esse é um grande problema, né? Mas por quê? Porque eles perceberam a sensibilidade desses... esse puritanismo surge, né, por causa de uma sensibilidade maior aos problemas causados por essa centralidade do outro lado. E aí eles cometem o erro de centralizar como mal, né? A totalização do bem, né, colocar uma coisa no altar, é um problema de idolatria. Mas a centralização do mal também é idolatria, como o próprio Chesterton falou, né? Que a idolatria se manifesta também na eleição dos demônios. Quem é o demônio? Se você coloca tudo, uma coisa só como o grande mal, você está cometendo uma idolatria também, né? Colocando a coisa como o único problema. Isso o Gustavo Corsão fala, por exemplo, dos católicos anticomunistas, né? O catolicismo não é anticomunismo, né? O anticomunismo é que é uma coisa católica, e não o contrário. Tem muita gente que se torna católico porque se tornou anticomunista. Eu já falei sobre isso e critiquei bastante utilizando o Gustavo Corsão, a ressalva que ele faz, que é muito importante. Nós não podemos ser meramente anticomunistas. Primeiro nós temos que ser cristãos. E aí depois... o pessoal que critica o Papa a todo momento, é esse o problema, né? Primeiro eles são anticomunistas, depois é que são cristãos. E não é assim que funciona, não é essa ordem, não é essa hierarquia das coisas. E então essa centralidade de questões como o sexo é um problema sério.
Se rompeu o tabu sobre esse assunto, inclusive nos meios conservadores. Bom, tem grupos religiosos aí que se juntam para falar de sexo. Quando que isso ia existir, né, antigamente? E se dizem conservadores, mas na verdade já romperam o tabu de tal forma que não sei se eles realmente estão sabendo o que é isso, o que é o tal do sexo. Porque parece que estão vendo a coisa como uma centralidade. Com uma centralidade que não tem. Que a vida ela tem outras coisas. Uma centralidade, por exemplo, importante é a da morte. O momento da morte é o maior momento da vida. Toda a nossa vida a gente se prepara para o momento da morte. E não para ter uma conduta sexual ou outra, né? Então, o momento da morte é o mais importante. O professor Olavo de Carvalho falou várias vezes, né, que se rompeu o tabu do sexo e se criou o tabu da morte. Ninguém fala da morte. Antigamente se falava da morte o tempo todo. Mas tinha o tabu do sexo. Sim, mas o mais importante, que é a vida e a morte, isso é uma coisa. É claro que uma coisa não elimina a outra, mas existe esse problema. Mas por que acontece isso? Eu estava falando que esse pessoal neopuritano, etc., isso nasce de uma sensibilidade maior com os problemas causados pela nova era, não é nova era, pela revolução sexual, né? E essa sensibilidade, o que é essa sensibilidade? Voltemos lá ao David Reisman, quando ele fala do alter dirigido, que é o cidadão que é ultra sensível, né? A sensibilidade, como ele está se sentindo, tudo isso é muito importante para ele. O David Reisman diz inclusive que o sexo pode ser motivo de piada para o introdirigido, aquele homem do passado, aquele homem que o sexo não era o centro da vida dele, né? E isso podia ser motivo de piada. Agora, no autodirigido, no nosso tempo atual, não é piada porque é coisa séria demais, é motivo de neuroses, traumas, etc. Então, quando vira piada, hoje é piada, né? A gente pode pensar, mas o sexo não é piada? Mas é uma piada sarcástica. É uma piada para fugir. É uma piada de fuga. Tanto é que a maior parte das piadas nesse sentido, elas tentam normalizar condutas que não são normais, né? Então, por quê? Porque está se tentando justificar. Mesmo inconscientemente me parece uma coisa assim. Então é interessante, né? Uma mudança desse tipo. E essa mudança que ocorreu na sensibilidade faz com que também na parte espiritual, saindo da questão do sexo, entrando na questão espiritual da vida diária, né, as pessoas se preocupam demais como elas estão se sentindo. Eu já falei isso outras vezes, vou me repetir um pouco aqui. Mas recentemente eu vi uma lista de orações para começar bem o dia, para estar de bem com a vida. Aí eu fiquei pensando, mas eu nunca pensei nisso. Eu não estou me colocando como superior nesse sentido, mas eu fico pensando, o mais importante, tudo bem, pode até existir, pode até se fazer aí orações para começar bem o dia, para ficar alegre, para não estar de mau humor, para aguentar os problemas, tudo bem, isso é importante e tal. Agora, a oração, a verdadeira oração, é aquela que é feita para que, independente de como você começar o dia, você fazer o que é certo. Você ter forças para fazer o que é certo, independente de como está se sentindo. Então, essa espiritualidade de começar bem o dia, de estar bem de bem com a vida, é uma espiritualidade que pode ser cristã, ela é cristã, mas ela é uma parte muito pequena, tão pequena que quando é colocada muita ênfase, ela fica evidente a influência de uma espiritualidade de nova era, né, que tenta prevenir o ser humano de tudo que parece triste, negativo, né. Aí existe aquela coisa que alguns padres gostam de falar, não, porque a conversão ela é uma coisa alegre. Tudo bem, mas que alegria é essa? É a alegria de Cristo, é uma outra alegria, não é uma alegria de fingimento, né? E aí existem cristãos que se sentem mortalmente pecadores porque estão mal-humorados ou deprimidos. Mas isso é estado do ser humano naturalmente. O que tem que fazer é com que tudo isso não influencie na verdade, não influencie nas ações e na consciência humana, né? A consciência não pode ser refém dos sentimentos ou das sensações, porque sensações vêm e vão. Uma sensação ruim, você pode, se você
Se você é refém das sensações, você pode ser levado a elas, a qualquer pecado, qualquer coisa. Agora, se independente das sensações a consciência é reta, né, ela é, como diria o Papa Bento XVI, infalível. Então era isso que eu queria dizer hoje aqui. Eu queria encerrar esse programa recomendando três livros. Primeiro, esse que eu já mencionei, A Imprensa e o Dever da Verdade, do Rui Barbosa. Depois, queria recomendar também o livro Caminhos para Roma, do Otto Maria Carpo, que eu estou lendo e é realmente muito bom. E o livro do meu amigo Hélio Ngotti Neto, A Morte da Medicina. Esses 3 livros eu estou lendo graças a um equipamento que eu comprei, que é o Kindle da Amazon. Queria recomendar para os ouvintes também, que é uma boa opção para quem quer ler o tempo todo. Quem puder levar onde quiser, dá para levar muita coisa. Eu estou realmente fascinado com esse aparelho, porque eu estou conseguindo ler coisas que eu não ia conseguir ler, não ia ter tempo de ler, e está sendo muito interessante. Até há um tempo atrás eu falei sobre o meu livro sobre a mídia, que eu estou praticamente encerrando. Às vezes eu digo que está pronto, às vezes eu começo a achar outra coisa, porque começa a demorar para publicar, tu começa a achar coisas, né, para fazer ainda. E não tenho pressa também. Mas na Amazon tem essa possibilidade de publicar ali por e-book e já começar a vender por ali. Então eu acho que daqui a um tempo talvez essa seja uma boa opção. E eu sugiro também a quem tem trabalhos aí para fazer, feitos, né? Na Amazon existe uma possibilidade, uma facilidade muito grande para se publicar livros ali e já começar a vender. E hoje com esse nosso meio conservador aí, a propaganda que é possível fazer entre os parceiros, né, estabelecer contatos, etc., dá para disseminar bastante essas informações. Então era isso que eu queria trazer para hoje. Queria agradecer a audiência de todos. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até mais.